Paz do Senhor Jesus Cristo, eu louvo a Deus pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida e para o teu coração nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero deixar essa palavra aqui nesse dia de hoje, você que gosta de ouvir a palavra de Deus, você que busca conhecimento da palavra de Deus, eu quero deixar essa palavra aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero começar, louvado seja Deus, fazendo uma pergunta para você que está aqui me ouvindo, você que está vendo esse vídeo nesse exato momento, ou você que ainda vai ver esse vídeo. Quando você vê esse vídeo, você deixa nos comentários aí essa pergunta que eu vou estar deixando para você. E a pergunta que eu vou estar fazendo aqui nesse exato momento é: qual a pregação de Jesus que foi mais ou que é mais interessante para a tua vida? Se você tem uma pregação que Jesus pregou, que você acha mais interessante, né? É lógico, é claro que é uma pergunta simples, mas é uma pergunta difícil, porque todas as pregações de Jesus são interessantes, são edificantes. Jesus não errou momento algum. Jesus santo, poderoso, né? É uma pergunta muito difícil, mas o que eu vou falar para você aqui hoje, meu irmão, pode mudar o seu jeito de viver, pode mudar o seu jeito de pensar, pode trazer um nível de santidade para a tua vida muito grande. É lógico que todas as pregações de Jesus foi muito interessante e muito edificante, mas eu vou falar de uma pregação de Jesus que edificou a minha vida de uma maneira diferenciada, e eu creio que essa pregação ela vai edificar a vida de vocês, de cada um, de pregador, de pastor e do mais alto nível, né? Que ouvir essa mensagem, eu tenho certeza que o Senhor vai falar no teu coração. Então, louvado seja Deus. Eu tenho um tema, antes de eu começar, eu vou estar lendo aqui em Mateus, no capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Quem conhece de Bíblia, quem entende de Bíblia, já sabe mais ou menos do que eu estou falando, do que eu vou falar. Louvado seja Deus. E eu, meditando nesse texto, Deus me deu um tema para essa mensagem que diz assim, ó: o maior pregador não é aquele que prega para multidões. Aleluia. O maior pregador é aquele que prega para si mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos estar meditando aqui em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1, que diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o penáculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-á nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, louvado seja Deus, também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, ele foi o maior pregador que já existiu na face da terra. Ele era o verbo, ele era a palavra, ele era o Senhor. Mas a Bíblia está nos dizendo que Jesus aqui agora, como homem, ele foi guiado ao deserto. Para quê? Para ser tentado. O Espírito Santo de Deus conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. E a Bíblia diz que ele ficou 40 dias
e 40 noites sem comer e sem beber. E teve fome. Aleluia, glória a Deus. E passando isso, e vendo Satanás, veio o tentador, veio o diabo para o tentar. Aonde, meus irmãos, que Jesus, tem muito detalhe aqui nessa mensagem. Aonde que Jesus estava? No deserto, sozinho, sem ninguém ao seu redor, sem ninguém à sua volta. Jesus estava só e ainda estava com fome. A Bíblia diz que ele sentiu fome. E depois teve Jesus fome e veio o tentador, querendo aproveitar da fragilidade de Jesus para o tentar. E aí o diabo começou a lançar seta, aleluia, glória a Deus, na mente de Jesus. Tá vendo essa pedra? Você está com fome, transforma essa pedra, aleluia, glória a Deus. Se você está me entendendo, glorifica o Senhor aí, irmão, que é muito forte essa mensagem. Tá vendo essa pedra? Transforma essa pedra, né, em pão. Aí Jesus, aleluia, ele começou a pregar, irmão, para ele mesmo. Satanás, aleluia, não poderia mais se converter. Jesus sabia disso. Aí Jesus começou a pregar, eu estou me arrepiando todinho. Jesus começou a pregar para ele, aleluia, meu irmão, glória a Deus. Jesus 100% homem, 100% Deus, ali ele estava como um homem, aleluia, dizendo, a Bíblia diz que ele teve fome. Aí Satanás disse para ele, olha, tá vendo aquela pedra? Transforma em pão, que vai matar a sua fome, aleluia. Aí Jesus disse para ele, Jesus começa a pregar, meu irmão, aqui, aleluia. Jesus está sozinho no deserto, não tem ninguém para olhar ele, não tem ninguém para ver ele. Jesus está sozinho no deserto. Se fosse na mente de outra pessoa, falar, se eu transformar essa pedra aqui em pão, não vai ter problema, ninguém está me vendo. Mas Jesus olhou para Satanás e disse assim, ei, nem só de pão também está escrito, eu sou obediente à palavra do Senhor, também está escrito, aleluia, glória a Deus, nem só de pão viverá o homem, aleluia. Jesus começa a pregar, meu irmão, sabe para quem que Jesus está pregando agora? Jesus costumado pregar para multidões, para 5.000 pessoas, aleluia. Jesus é acostumado a pregar, glória a Deus, para multidões. Agora Jesus está sozinho e a Bíblia nos mostra claramente, aleluia, glória a Deus, que Jesus, aleluia, está pregando, irmão, para alguém. Sabe para quem que Jesus está pregando? Jesus agora está pregando para ele e dizendo assim, lembrando das palavras que estava na tábua do teu peito, que estava no teu coração, dizendo assim, ei, Satanás, você está me tentando, né? Mas nem só de pão, aleluia, viverá o homem, aleluia. Jesus, meu irmão, estava no deserto, oh, glória, aleluia. Jesus estava sozinho, oh, meu Deus, aleluia. Aí, meu irmão, Satanás transportou Jesus para o pico do penáculo, para o monte, lá no penáculo, no pico do monte, do templo, aleluia. E aí Satanás lançou outra seta na mente de Jesus, ei, lança-te daqui que o Senhor enviará anjo ao teu respeito para te segurar nas tuas mãos. Aí Jesus, outra pregação forte, aí Jesus pregando para ele mesmo e dizendo assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, Satanás, aleluia, não tentará o Senhor teu Deus, aleluia, não posso tentar o meu Deus, nem se eu estiver só, nem se eu estiver no meio da multidão. Jesus, meu irmão, estava pregando para ele, aleluia, oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí Satanás não achou pouco, aleluia, não achou muito, pegou Jesus, levou agora para um alto monte e disse assim, se você, aleluia, glória a Deus, está vendo tudo isso aqui, tudo eu te dou se você prostrar e me adorar. Aí Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia, pregando para ele, que pregação maravilhosa, irmão. Meu irmão, pregar para 5.000 pessoas, pregar para estado cheio é bom, agora pregar para você, meu irmão, quando você está sozinho. Quando ninguém está te vendo, o maior pregador não é aquele que prega para multidões, aleluia. O maior pregador é aquele que prega para você mesmo, como Jesus no deserto, que diz assim, nem só de pão viverá o homem. Ah, quando ninguém está te vendo, como é que você vive, aleluia. Aí Jesus disse para ele assim, ei, só o Senhor, só o Deus de Isaac e de Abraão, somente a ele deverá adorar, somente a ele servirá, glória ao Senhor Jesus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, você que está aqui me ouvindo, coloca isso no teu coração. Para mim foi uma das
das pregações, das maiores pregações de Jesus foi essa aqui, onde ele prega para ele mesmo. Tem muita gente aí, irmão, que prega para multidões. Tem muitas pessoas, aleluia, Deus estava falando isso muito forte no meu coração. Eu estava meditando, eu vivi uma situação que eu não conseguiria, aleluia, dizer não para Satanás. Eu vivia outrora numa situação que eu não conseguiria, aleluia, dizer não para Satanás. Vinha a pornografia, eu apertava o dedo. Vinha os vícios, eu apertava o dedo, aleluia. E Jesus falou no meu coração: ei, você pode, você consegue. Lembra das palavras, lembra das escrituras. Aí eu fui analisar, eu falei: realmente eu posso, realmente eu consigo. Tem pessoas, tem homens e mulheres aí que pregam para multidões, que pregam para 10 mil pessoas, para 30 mil pessoas, para 50 mil pessoas, para 100 mil pessoas, aleluia, mas não consegue pregar para ela mesma, aleluia. Ou o maior pregador, meu irmão, você que está aí sozinho, que está querendo ser um grande pregador, deixa eu falar uma coisa para você: começa a pregar para você no teu quarto, porque tem gente que prega para multidões, mas não consegue pregar para ele mesmo. Quando ele está sozinho no deserto, quando ele está sozinho no oculto, aleluia, quando ele está trancado no seu quarto, na frente do seu computador, que vem aquela mensaginha lá, aqui, ó, de pornografia, o que é que você faz? Está repreendido. Nem só de pornografia viverá o homem não pode viver. A palavra do Senhor diz que a pornografia é pecado. Quando você está prestes a soltar aquela mentira, aí você começa a pregar para você mesmo: a mentira é do diabo, a mentira é de Satanás. Quando você está prestes a cometer aquela corrupção, a assinar aquele contrato onde ninguém está vendo, você olha e lembra da palavra: vou pregar para mim mesmo agora, aleluia. A corrupção é pecado, aleluia, glória a Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, que essa palavra mexe demais comigo. Essa palavra mexeu demais comigo, porque Jesus, um dos maiores pregadores, o maior pregador que existiu na face da terra, ele pregava para ele mesmo. Uma mensagem poderosa, uma mensagem linda, uma mensagem maravilhosa. Então deixa eu falar uma coisa para você, pregador, que está pregando para 5 mil pessoas, que está pregando para 10 mil pessoas e não consegue pregar para você mesmo. Você não é nada perante aos olhos de Deus. Se você, no seu momento da tentação, que você está lá sozinho, e Satanás vem, lança seta na tua mente, e você não consegue pregar para você mesmo, e você não consegue te ouvir, você é o mais fraco dentro dos pregadores, você é o mais fraco dentro da mensagem. Sabe por quê? Porque você está salvando pessoas, mas a tua vida está indo para o inferno. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: eu me subjugo, eu me rendo ao pó, a nada, para que eu, pregando para os outros, eu não venho ser reprovado. Irmão, é interessante. Nós temos que pregar para nós. Nós temos que aprender. Como eu disse, tem pessoas que pregam para multidões, mas na hora de pregar para ele, irmão, ele não prega. Ele vai lá e comete o pecado e diz assim: mas Deus é amor, Deus vai me perdoar. Mas Deus, ele é maravilhoso, Deus é misericordioso, irmão. Mas o teu pecado, você tem a palavra. Quantas pessoas que pregam e vivem falando isso? Jesus também era filho de Deus. Jesus também, aleluia, ele estava ali como um homem, glória a Deus. Mas ele estava sozinho, ele disse: nem só de pão viverá o homem, aleluia. Ele sabia que Deus estava vendo, e Deus está te vendo, pregador. Deus está te vendo, você homem, você mulher, aleluia. Você tem o direito de pregar para você mesmo, você tem o direito de dizer não, aleluia, para você mesmo, aos olhos de Deus. Você que está no oculto, que está renunciando o pecado, você é o maior pregador diante do Senhor. Não adianta você pregar para multidões. O apóstolo Paulo, ele diz: o que me adianta, né, pregar para muitos e eu mesmo ser reprovado? Eu me subjugo, eu digo não, eu renuncio os meus pecados, eu renuncio as minhas falhas, eu renuncio os meus desejos, eu renuncio tudo, para que eu não venha ser reprovado naquele dia. Jesus, meu irmão, ele estava com fome, aleluia. Jesus estava com fome, aleluia. Mas ainda assim, ele não caiu na tentação de Satanás. E você, meu irmão, que está aí agora, com esse celular na mão, ao ponto de cometer aí um adultério, ao ponto de cometer aí uma pornografia, ao ponto de cometer aí uma confusão. Você que está aí com esse contrato na mão, querendo assinar,
Você que está pensando o que vai fazer, deixa eu falar uma coisa, começa a pregar para você, diz assim, isso é errado, isso não pode, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer assim. Começa aí, irmão, porque você consegue. Jesus disse que nós faria obras maiores do que Ele. Nosso Senhor Jesus foi tentado, mas não pecou. É um exemplo, irmãos. Prega para você, faz como Jesus. O Todo-Poderoso, Jesus Cristo, ele tinha todo o poder e toda a autoridade. Quando ele foi tentado, ele pregou para ele mesmo. Ele começou a dizer, nem só de pão viverá o homem. Não tentará o Senhor teu Deus. Não adorará nem servirá a outros deus. Irmão, Jesus te ama. E ele fala que em todas as tentações, ele te dá estrutura para você fugir dela. Quer ser grande, irmão? Quer ser grande aos olhos de Deus? Não pense em multidões, não. Pense em você. Pensa aí no seu oculto. Daniel, José, quando ele estava no Egito, estava ele e a esposa de Potifar, aleluia. Não tinha mais ninguém ali. Estava ele sozinho. Mulher bonita, formosa, querendo se entregar para ele. Ele diz, ei, só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. Eu jamais cairia nessa tentação. Eu jamais trairia o meu Senhor. É no oculto que Deus te vê. É no oculto que não tem pregador fulano, que não tem pregador ciclano que vai aí pregar para você, não. É no oculto, aleluia, glória a Deus. Que ninguém vai pregar para você, não, irmão. Prega para você. Aprenda a trazer a mensagem para você. Jesus estava sozinho no deserto. Ele teve que trazer a mensagem para ele. Aleluia. Que Deus abençoe, meu irmão. Que você venha trazer essa mensagem no teu coração. É uma das mensagens que Deus trouxe na minha vida. Jesus pegou para ele. Jesus pregou para ele mesmo. Pregue para você. Quando você estiver sozinho. Quando você estiver lá no seu oculto, pregue para ti, irmão. Porque você vai ver a sua vida decolar. José pregou para ele. Não, eu não posso. Eu não posso trair o meu Deus. Eu não posso. Isso é pecado. Isso é errado. Eu vou fugir. Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência de Satanás. José fugiu e foi honrado por Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido. Nesse momento eu quero te agradecer por essa mensagem. Eu quero te agradecer por cada ouvinte, Senhor, que está aqui, que ficou até aqui, nesse final, ouvindo essa palavra. Senhor, que o Senhor venha nos dar poder, força, para que nós possamos, Senhor, resistir, Senhor, às tentações malignas, para que nós possamos fugir da aparência de Satanás. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor resistiu ali, Senhor, aquelas tentações. O Senhor foi tentado, meu Deus, mas resistiu. O Senhor disse que nós faria obras maiores do que o Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Senhor, dá força a esse homem, a esta mulher. Dá força a esse varão, a essa varoa. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre ele a tua graça, o teu poder, em nome de Jesus. Que o teu nome seja exaltado e glorificado para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E deixa aí, meu irmão, no comentário aí, qual a pregação de Jesus mais favorita, depois desta palavra, a pregação de Jesus mais favorita. Aleluia! Glória a Deus. Que foi que você aí tem? Qual a pregação de Jesus? Essa pregação de Jesus é que ela me chamou muita atenção, sabe por quê? Porque Jesus estava pregando para ele. Glória a Jesus. Deixa no comentário aí qual a pregação de Jesus que mais te chama a atenção. Amém? Sabendo que todas as pregações são maravilhosas de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.